Jesus comprou o nosso tempo com o seu sangue. E quanto tempo damos a Ele? Cada vez que Ele convence nosso coração a passar tempo com Ele, quanto tempo temos passado com Ele? Ele nunca gasta um minuto. Ele não está pagando por minuto ou dólar por minuto. Ele comprou o seu tempo. O tempo que você tem e o que eu tenho. Ele não o comprou com dólares. Não comprou com rands da África do Sul. Ele comprou nosso tempo com o seu sangue. Quantas vezes nós o ignoramos? Quantas vezes negligenciamos a oração? Quantas vezes negligenciamos a sua palavra? Quantas vezes estamos tão ocupados com as coisas deste mundo que temos que trabalhar, que temos que fazer isso, que temos que responder a esta mensagem e responder esse chamado e responder a este e-mail, mas não temos tempo para falar com Jesus, não temos tempo para sentar com o Senhor. Corremos para a sua presença e bum, saímos. Nosso tempo foi comprado com o sangue, não com rands ou com dólar, mas com sangue. Amigos, se vamos nos preparar, o Senhor está falando comigo, falando conosco. Se vamos nos preparar, tem que haver uma mudança radical em nossas vidas. Não podemos continuar da maneira como estamos vivendo e esperando que um milagre aconteça logo um pouco antes da lei dominical. Isso não vai acontecer. A inspiração diz, aqueles que estão esperando pela chuva serôdia para mudá-los, não é possível, amigos. A chuva serôdia não vem para nos mudar. A chuva serôdia só vem para aperfeiçoar o que a primeira chuva temporã já tem feito. A chuva serôdia só cai sobre aqueles que já conquistaram a vitória. A chuva serôdia não vem para dar a vitória, ela cai sobre aqueles que já conquistaram a vitória. Primeiros Escritos, página 71. A inspiração diz, ela diz, eu vi que ninguém pode receber o refrigério. O refrigério é a chuva serôdia. Ela diz que viu que ninguém poderia receber o refrigério a menos que obtivesse vitória sobre toda a tentação. Não uma tentação, nem às vezes quando fico impaciente e irritado, não, em todos os segmentos. Em toda a tentação. O refrigério só pode vir sobre aqueles que obtiverem a vitória sobre toda a tentação. Você vai ser tentado a ficar impaciente. Isso não é pecado. Ser tentado a ser impaciente. É pecado ceder e ficar impaciente. Não é pecado ser tentado a ficar com raiva. É pecado quando você cede e fica com raiva. Ela diz em Primeiros Escritos, página 71, eu vi que ninguém poderia receber o refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, sobre o orgulho. Isso é algo, amigos, não há ninguém que possa escapar. A única coisa que pode fazer com que você escape do orgulho é o Calvário. Não são minhas palavras, a inspiração diz isso, volume 2 dos Testemunhos, 212. Se algum dia vamos escapar do orgulho, só há um remédio para essa doença do orgulho, que derrubou o maior anjo na glória. O maior anjo na glória foi derrubado pelo orgulho. A inspiração diz que é a única maneira de obtermos vitória sobre o orgulho. Ela diz no volume 2, página 212. Orgulho e autoadoração. Autossuficiência não pode florescer no coração que mantém frescos na memória os pecados do Calvário. Aí está o remédio, amigos, para o orgulho. Deus deve ser o remédio. O remédio para o pecado é encontrado em seu Filho, é encontrado em olhar. Por que em olhar? Porque olhando para Jesus você sabe o que vai acontecer com você? Amigos, não tem como alguém que olha com sinceridade a beleza do caráter de Jesus e não se apaixona por ele. Amigos, quando você olha para o Calvário e você vê um homem que te ama, o homem Deus que te ama tanto, que enquanto você e eu ainda estávamos em nosso pecado, em rebelião contra ele, ele deu a sua vida por nós. Amigos, quando vemos Jesus diante de Pilatos encharcado de sangue, amigos, vocês sabem que Jesus estava pingando de sangue. Quem era esse homem? Quem é aquele que estava pingando tanto sangue? Amigos, até Pilatos estava convencido, que nos é dito no livro Desejado de Todas as Nações, e disse que esse homem é um Deus, o Criador. Amigos, nunca Hollywood conseguirá imitar. Todos esses heróis diferentes que vêm e salvam, isso é tudo, como se chama? Fantasia. Isso é tudo ficção. E o que a Bíblia diz não é uma ficção, mas uma realidade. O Rei do Universo dando sua vida, amigos, que precioso sacrifício.
Tipo, ele não dá a vida por nós porque somos justos, ele dá a vida por nós porque estamos condenados e para nos salvar da irrecuperável condenação. E a única maneira que ele poderia fazer isso era dar a si mesmo. Amigos, que maravilhoso amor! Que amor incrível! Que amor! Aqueles que vão passar pelo julgamento devem estar vestidos com a vestimenta de Cristo e sua justiça. Eles devem estar vestidos. E amigos, vocês acreditam em mim quando digo que não estamos longe do julgamento dos vivos? A inspiração diz que o julgamento já está em andamento por muitos anos e em breve, muito em breve, julgará o caso dos vivos. O livro O Grande Conflito, que acabei de citar agora, página 490. Amigos, nos próximos meses a porta da graça irá se fechar. Nos próximos meses, estou lhes dizendo que será um milagre divino. Quando estou dizendo que o tempo de graça irá acabar, não estou dizendo... Eu estou falando sobre os adventistas do sétimo dia. A lei dominical inicia o encerramento do tempo de graça. O Grande Conflito, página 490. Vocês sabem o que está por vir daqui a alguns dias? O G7. Você pode dizer o que isso tem a ver? O G7 reúne 7 principais economias do mundo, eles dizem, para discutir os problemas que estão enfrentando neste planeta, voltado para o mundo e procurando soluções. Amigos, vocês sabem o quão perto estamos da primeira fase da lei dominical? Vocês sabem que estamos na fronteira? E amigos, vocês sabem que a inspiração diz que nada deve interferir em nosso trabalho de aperfeiçoar o nosso caráter nessas horas finais da história da Terra. Página 488 do livro O Grande Conflito, nada deve interferir no trabalho de aperfeiçoamento do nosso caráter. No Comentário Bíblico, volume 7, página 976, deixe esta citação penetrar em suas mentes. A inspiração diz: O Senhor me mostrou claramente que a imagem da besta será formada antes que termine a graça, pois este será o grande teste para o povo de Deus. Agora escutem isso, pelo qual será decidido o seu destino eterno. Pausa. Amigos, por favor entendam o que a inspiração acabou de dizer. Comentário Bíblico, volume 7, página 976. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta será formada antes que termine a graça, pois este será o grande teste para o povo de Deus, pelo qual será decidido o seu destino eterno. Pare e considere. Se eu digo, ou se a Bíblia diz que seu destino eterno está decidido, será decidido amanhã, o que isso implica? Estou perguntando a qualquer um. Se a Bíblia diz que o destino eterno será decidido agora, o que isso significa? Quando o destino eterno de alguém está decidido, significa que a porta da graça está o quê? Fechada. Agora vou voltar à citação e seguir. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta será formada antes que a porta da graça se feche, pois este será o grande teste para o povo de Deus, pelo qual será decidido o seu destino eterno. Pergunta: o que fecha a porta da graça com base nessa citação? A lei dominical, obrigado, ou a imagem da besta? O que é a imagem da besta? O Grande Conflito, página 445. Qual é a imagem da besta? Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrina que lhes são comuns, influenciarem o Estado para fazer cumprir seus decretos e sustentar suas instituições, então a América protestante terá formado uma imagem da hierarquia romana e as penalidades civis aos dissidentes será o resultado inevitável. O que é a imagem da besta? Quando a Igreja influenciar o Estado para fazer cumprir seus decretos e sustentar suas instituições, então a América protestante terá formado uma imagem da hierarquia romana. O que é a imagem da besta? A união de Igreja e Estado para fazer cumprir seus decretos sobre as massas, a adoração dominical, a imagem da besta. O que encerra o tempo de graça? A lei dominical. Quão perto estamos? Quão perto estamos? Agora, eu quero que vocês vejam isso, amigos. Deus nunca envia profetas para nos deixar com medo. Vocês sabem o que a profecia deveria fazer?
A profecia deveria nos levar aos pés de Jesus. Isso é o que eu acho que a profecia deveria fazer. Você diz o que você quer dizer com isso? O grande propósito da profecia é nos levar a Jesus. Deixe-me dizer isso, não é o que eu acho, mas é o que a Bíblia nos ensina. Eu quero que vocês vejam isso. A 50ª cúpula do G7. Vocês conseguem ver quando será realizada? Diz que será realizada de 13 a 15 de junho de 2024. Isso está muito longe, certo? Não, amigos. Isso é agora. Mas eu quero que vocês vejam isso. Eu apenas vejo essas coisas como trampolins indicando que estamos nos aproximando de casa. Nós estamos nos aproximando de casa. O G7 é o assim chamado de economias principais. As 7 principais economias e outras nações são convidadas, como a África do Sul e outras nações são convidadas para vir, e não tanto para ter uma grande palavra a dizer, mas para entrar e fazer parte da lista. Agora eu quero que vocês vejam quem falará na cúpula do G7, quem foi convidado para falar na cúpula. Isto é de 1º de maio de 2024. O Sábado da Terra chama o Papa Francisco. O Sábado da Terra chama o Papa Francisco para usar a sua autoridade moral para introduzir um dia semanal de descanso, não de culto, mas de descanso, durante a cúpula do G7 para combater as alterações climáticas. O Grande Conflito, página 589 e 590, nos diz que a lei dominical será introduzida por causa do clima. Ela diz no livro O Grande Conflito, página 598, falando sobre Satanás, enquanto aparece aos filhos dos homens como um grande médico que pode curar suas doenças, ele trará doenças e desastres até que as cidades populosas sejam reduzidas a ruínas, em grandes conflagrações, em tornados ferozes, em terríveis tempestades de granizo. Agora, amigos, deixe-me fazer uma pausa. Vocês estão vendo as tempestades, as inundações, os tornados que estão ocorrendo mesmo perto da América. Nós temos o Brasil, a China, a Arábia Saudita, por toda parte você vê inundações, tornados ocorrendo, terremotos. E diz, então o grande enganador vai persuadir os homens. Vocês sabem como ele vai persuadir os homens? De que eles precisam de um dia de descanso para Deus apaziguar o clima. Isso está quase chegando para nós. Agora o Papa Francisco estará falando no G7. Eu quero que vocês vejam isso. Ok, vocês estão prontos? Usem os cintos de segurança. Se você está fazendo algo agora, pare o que você está fazendo e escutem isso. Eu quero que vocês vejam, amigos, onde estamos. Quando será o G7? Em 2025? Não. O G7 é agora, em junho. Eu quero que vocês escutem isso, escutem com atenção. A cúpula do G7 de 2024 na Itália será um evento crucial na definição de um futuro mais sustentável para o nosso planeta. À medida que as principais economias do mundo se reúnem, a agenda irá concentrar-se em questões críticas como a resiliência econômica, a segurança e o desenvolvimento ético da inteligência artificial. A estimada participação do Papa Francisco dará uma voz moral a discussões sobre o desenvolvimento ético da inteligência artificial e a cooperação global nos esforços diplomáticos da Itália defenderão um cessar-fogo em Gaza e uma redução das tensões no conflito do Oriente Médio. A Itália pressionará por uma ambiciosa eliminação agressiva do carbono até 2025, demonstrando seu compromisso com a energia sustentável e a gestão ambiental. A presidência italiana dará prioridade à defesa do sistema internacional baseado em regras e ao desenvolvimento com as nações em desenvolvimento e as economias emergentes. A agenda da cimeira cobrirá temas críticos como a estabilidade na região Indo-Pacífica, a segurança cibernética e o desenvolvimento responsável da inteligência artificial. Uma das propostas mais significativas deverá ser a introdução de um Sábado da Terra semanal para combater as alterações climáticas e promover a gestão ambiental. O Sábado da Terra semanal visa estabelecer um dia global de descanso e reflexão sobre a sustentabilidade ambiental, aumentando a sensibilização, inspirando a ação coletiva. Ao defender o Sábado da Terra semanal, a Itália se posicionará como um líder em diplomacia internacional e sustentabilidade ambiental no cenário global.
Deixem-me parar por aqui, amigos. Vocês ouviram isso, amigos? O que eles esperam que possa ser uma das principais discussões no G7? Um sábado da Terra para combater as mudanças climáticas, um dia semanal de descanso. O que Deus disse que vai acontecer está acontecendo diante de nossos olhos. Está acontecendo diante de nossos olhos, amigos. Isso nos mostra que estamos quase em casa e podemos nos preparar. Apresentando o conceito de um sábado semanal da Terra e como ele pode ser uma ferramenta poderosa para as nações do G7 liderarem o caminho para enfrentar a crise climática global. O sábado da Terra, o mundo está propondo que eles adicionem isso à sua agenda. O sábado da Terra semanal apela para dedicar um dia por semana à redução da nossa pegada de carbono e à promoção de sustentabilidade ambiental. Ao abraçar esta iniciativa, os países do G7 têm uma oportunidade sem precedentes de demonstrar o seu compromisso em proteger o nosso planeta. Amigos, vocês viram. Papa Francisco, 7 de maio de 2024. Papa Francisco diz que os governos devem forçar seus cidadãos a aceitar a Laudato Si como solução climática. Este é o homem do pecado, que o mundo deve aceitar sua solução. Agora, até mesmo o Islã. Agora vocês sabem por que Satanás está trabalhando nas mudanças climáticas para obter o domingo em sua primeira fase. Porque vejam, as mudanças climáticas, isso ignora todas as religiões, seja você muçulmano, seja você budista, seja qual for. A mudança climática, isso afeta a todos. Então todas as religiões, não importa o que possa abraçar, esse será o dia de descanso. Não haverá oposição dos muçulmanos, nenhuma oposição dos budistas, nenhuma oposição de qualquer cristão, seja quem quer que eles adorem. Todos eles abraçarão isso, a mudança climática, porque todos nós vivemos neste planeta. 9 anos depois da Laudato Si do Papa Francisco, muçulmanos lançam uma contrapartida. Um documento, uma contrapartida, um documento quase idêntico ao que o Papa Francisco fez, mas é para o mundo muçulmano. Vocês já ouviram falar de Albert Pike? Talvez não tenham ouvido sobre Albert Pike. Deixe-me contar a vocês, tudo indica que é isso. Eu não quero assustar ninguém, vamos voltar para nossas Bíblias. Amigos, vocês veem o quão próximo estamos? Estamos muito, muito próximos da lei dominical, o que significa que estamos perto do fim, do fechamento da porta da graça. E é por isso que temos que ter essa reunião de oração a noite toda. É por isso que temos que agonizar e orar. É por isso que estamos tendo esta reunião. Os reis da terra hoje estão embriagados, o que significa que eles estão ficando bêbados, eles estão bebendo o vinho de Babilônia, querendo discutir o sábado da terra. De onde vem isso? E quando eles dizem o sábado da terra, eles não estão falando do 7º dia, eles estão falando do 1º dia da semana. A maior de todas as abominações está em Ezequiel 8, 1 a 15, 16 e 17. Deus diz a Ezequiel, vou-lhe mostrar a maior de todas as abominações. E quando Ezequiel diz o que poderia ser a maior de todas as abominações, Ezequiel viu 25 homens de costas para o templo e com o rosto voltado para o leste, e eles adoravam o Deus Sol. O Deus Sol é chamado de maior de todas as abominações. Então, em Apocalipse capítulo 18, diz que todas as nações estão embriagadas com o vinho da Babilônia. O que isso lhes diz sobre a lei dominical? Quando esta mensagem será proclamada, a lei dominical já estará em vigor. Por quê? Porque todas as nações estarão embriagadas, significando que todas as nações aplicarão a lei dominical. Quando é que este anjo de Apocalipse 18 desce? Com a aprovação da lei dominical. Quando é que o alto clamor virá? Com a aprovação da lei dominical. Há uma citação no livro Eventos Finais. Deixe-me perguntar isso rapidamente. O que Deus nos dará, que nos fará dar o alto clamor? O que Ele derramará sobre sua igreja, pelo menos para aqueles que conquistaram a vitória? O que Deus nos dará? A chuva serôdia. Muito obrigado, a chuva serôdia. Observem esta citação no livro Eventos Finais, página 179. Ela diz, a questão que está tão próxima à lei dominical. Agora nós estamos olhando quando a chuva serôdia vem. Quando a chuva serôdia vier, isso nos fará dar o alto clamor.
A questão no livro Eventos Finais, página 179, a questão que está tão próxima, eliminará aqueles a quem Deus não designou, e ele terá um ministério puro e santificado, preparado para a chuva serôdia. O que virá primeiro com base naquela citação? O que vem primeiro? A chuva serôdia ou a lei dominical? A lei dominical ou a chuva serôdia? A lei dominical vem e eliminará aqueles a quem Deus não designou. Então ele terá um ministério puro e santificado preparado para a chuva serôdia. Então, quando o alto clamor vem em seu sentido mais pleno, porque o que dá poder ao alto clamor é a chuva serôdia, então o alto clamor só pode ser dado após a aprovação da lei dominical. Eu digo a vocês, amigos, nós estamos em apuros. Uma crise está chegando. Uma crise de grande proporção está diante de nós, bem diante de nós. A glória de Deus encherá toda a terra. Nós vamos provar isso. A glória de Deus é o seu caráter. É o seu caráter. É uma revelação do seu caráter. Vamos provar isso. Vocês sabem que no caráter de Deus há um limite, tanto quanto há uma revelação de quem Ele é. Também há um limite em seu caráter, é a quarta geração. Nós estamos vivendo agora na quarta geração. Atualmente estamos na quarta geração. Estamos no limite do caráter de Deus e compartilhamos com vocês no Desejado de Todas as Nações, página 587, que em cada ano que foi dado ao homem, um dia de luz e privilégio, um tempo de provação no qual ele pode se reconciliar com Deus. Mas a inspiração diz que há um limite para a graça. Há um limite, amigos. A misericórdia pode durar por anos e ser menosprezada e rejeitada, mas chega um momento quando a misericórdia faz seu apelo final. E nós estamos agora vivendo nos últimos apelos da misericórdia. A inspiração diz que Jesus implorou por Jerusalém. Ela diz quando o sol ainda permanecia, o sol físico. Enquanto ele ainda permanecia, ela diz que a porta da misericórdia ainda estava aberta para Jerusalém. Mas quando o sol descesse, o tempo de graça fecharia para Jerusalém. Sua destruição seria certa. Este foi o último apelo para Jerusalém. Enquanto o sol ainda permanecia, ainda havia graça. Amigos, vocês sabem que o sol ocidental da porta da graça está prestes a se pôr para nós como povo de Deus. O sol está prestes a se pôr. E a grande pergunta é, estamos preparados? Estamos preparados? Estamos preparados, amigos? Toda a nossa teoria da verdade não é suficiente para nos salvar. Todo o nosso conhecimento da doutrina não é suficiente para nos salvar. A inspiração diz no Desejado de Todas as Nações, o grande e maior engano que poderia sobrevir à mente humana no tempo de Cristo era que um mero senso da verdade constitui a justiça. Ela diz que este foi o maior engano. Amigos, não é o que sabemos, é a nossa experiência que estamos tendo com Jesus. Eu li uma citação diferente desta no Desejado de Todas as Nações que me trouxe convicção ao meu coração. Ela diz que os discípulos de Cristo podem falar fluentemente sobre doutrina. Essas são as palavras exatas, que os discípulos de Cristo podem falar fluentemente sobre doutrina. Eles podem até repetir as palavras do próprio Cristo, mas sem a mansidão e o amor de Cristo, eles não o estarão confessando. Então ela está dizendo que podemos conhecer a doutrina, de que podemos até repetir as palavras de Cristo de memória. Ela diz que poderemos fazer isso, mas sem a mansidão e o amor de Cristo não estamos confessando Jesus. Não é o quanto sabemos, mas é quem conhecemos. Conhecemos a Jesus? Alguém diz, eu o conheço. Deixe-me dizer isto. João diz, aquele que diz, eu o conheço. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. O que declara que o conhecemos não é quanta verdade conhecemos, não quanto de doutrina sabemos, não o quanto de coisas memorizamos, mas se estamos refletindo o seu caráter. Amigos, Jesus ama você. Saibam o amor que Ele tem por nós, amigos. Estou lhes dizendo, não sei como podemos, a maneira como tratamos Jesus. Eu não consigo entender, amigos. Eu não entendo a maneira como tratamos Jesus e Ele ainda nos ama. Ele ainda nos ama. Vocês sabem que há uma música. Tal qual estou, eu venho a ti. Alguém conhece essa música?
Aceita-me, ó Salvador, e minhas faltas esquecer. Ó Salvador, me achego a ti. Amigos, é isso que Jesus quer. Tal qual estou, Cordeiro de Deus, eu me achego a ti. Eu estou lendo este livro, Fé e Obras, e a inspiração diz que você ficará desanimado se estiver tentando obter a vitória sobre o pecado através de seus próprios esforços, através de suas próprias obras. Você ficará desanimado e desistirá da luta. Ele diz: venha, confie mais em Jesus, acredite mais em suas promessas, venha. Jesus diz: venham a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A música diz: tal qual estou, eu venho a ti, como estou. Não esperem para se tornar melhores, amigos. Não espere para dizer: eu vou me consertar. Eu irei quando estiver forte o suficiente, então eu irei. Não. Ó Cordeiro de Deus, eu vou a ti tal qual estou. Alguém já ouviu falar de Albert Pike? Ele escreveu o livro Moral e Dogmas, livro satânico. Ele foi um dos principais, o mais alto maçom. Agora, isso é The News 24, jornal sul-africano. Albert Pike e as 3 guerras mundiais. Agora vocês sabem qual é o lema dos maçons? Ordem através do caos. Criar o caos e trazer a solução. Albert Pike e as 3 guerras mundiais. Este artigo mostra detalhes e trata de Albert Pike. Agora, quem é Albert Pike? Esta é a foto dele. Um membro proeminente dos maçons. Pike serviu como soberano grande comandante do Conselho Supremo. Então este não era um maçom comum, ele era um maçom do mais alto grau. Agora, em 1871, alguém pode ler para mim o que Albert Pike, este alto maçom, disse que aconteceria? Quantas guerras mundiais ele previu? Vocês podem ver a Primeira Guerra em 1871. E diz que a Primeira Guerra Mundial deve ser provocada para permitir que os Illuminati derrubem o poder da dissidência na Rússia e tornem aquele país uma fortaleza do comunismo ateísta. A divergência causada pelos agentes do Illuminati entre os impérios britânicos e germânico será usada para uma guerra importante. Isso aconteceu? Isso aconteceu? Sim. A Segunda Guerra Mundial deve ser para forjar, aproveitando a diferença entre fascista e um sionista político. Esta guerra deve ser provocada para que o nazismo seja destruído e que o sionismo político seja forte o suficiente para instituir um Estado soberano de Israel na Palestina. Durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deve tornar-se forte o suficiente para equilibrar o cristianismo. Ok. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial e isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Isso foi escrito em 1871. O que foi dito aconteceu. Ordem através do caos. Terceira Guerra Mundial. Novamente, quando isso foi escrito? 1871. A Terceira Guerra Mundial deve ser forjada, tomando vantagem das diferenças causadas pelos Illuminati entre sionistas políticos e os líderes do mundo islâmico. A guerra deve ser conduzida de tal forma que o Islã, o mundo árabe muçulmano e o Estado político de Israel se destruam mutuamente. Isso está acontecendo hoje? Sim. Escutem a parte da lei, o que a profetisa previu. Escutem o que Pike disse. Enquanto outras nações perderam parte, enquanto outras nações, uma vez divididas sobre esta questão, serão obrigadas a lutar até o ponto de completa exaustão física, moral, espiritual e econômica. Verdade, a verdadeira profetisa disse isso. Nós libertaremos o nihilista e o ateu e provocaremos um formidável cataclismo social que, em todo o seu horror, mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, origem da selvageria e da mais turbulência sangrenta. Agora, quando se fala de tumulto sangrento, dê-me outra palavra para uma turbulência sangrenta. Tumulto sangrento. Anarquia ou revolução. Então, o que Pike previu é que quando o mundo sionista e o mundo islâmico estiverem em conflito um com o outro, a questão é,
Isso está acontecendo agora em Gaza? Sim. Ele diz que o próximo passo é a anarquia, a turbulência do derramamento de sangue, e é isso que a profetisa disse que aconteceria pouco antes da lei dominical. Educação 228, ela diz isso. Amigos, nós estamos na fronteira. Estamos na fronteira.